E a incontinência esfincteriana, doutor? Nossa, incontinência urinária é uma coisa muito comum, gente. Nossa senhora. Assim, eu sabia que era comum, mas eu não imaginava que era tanto, né? E engraçado, porque é mais comum na mulher, né? Eu vejo muito, e traz muito sofrimento, né? A incontinência esfincteriana é uma situação, né, em que a mulher, ela perde, né, a capacidade de segurar a urina. Então, isso, a gente tem as de esforço e a de urgência. A de esforço é aquela que, eu tossi, espirrei, saiu um pouquinho. A de urgência é aquela que você não consegue segurar. E eu atendo pacientes que às vezes chegam para mim com isso. Não, mas eu não tô tô perdendo urina, não sei o que está acontecendo, tô tendo que usar até absorvente, e isso traz uma angústia muito grande. E isso contribui, né? Aí que vem aí os gigantes da geriatria, né? Que eles andam praticamente de mão dada, porque o paciente que evolui com continência urinária aumenta o risco de depressão. O paciente não Não quer querer sair, sair. não quer se interagir com o meio, né? Ele, não, o que está acontecendo comigo, né? Como que eu vou frequentar um evento de família usando isso? Ai, meu Deus, se eu fizer um... né? Então, é aquela pessoa que se restringe, se isola, né? Então, é uma situação que acomete, é muito comum nos idosos, principalmente nas mulheres, e está muito relacionada primeiro, com a questão muscular, pélvica, do assoalho pélvico. A mulher, né, a gente envelhece, o nosso corpo envelhece, e a gente perde massa muscular. Sim. E isso favorece, né, a incontinência urinária. Outras questões também, parto vaginal. Às vezes, eu tenho 4 filhos, todos foram vaginal. Isso também contribui. Tem questão hormonal também associada, né? E muitas vezes tem indicação até cirúrgica. Tem algumas situações, né? Eu já vi casos de passar medicamento, mas aí medicamento é bem restrito. É só quando você tem um quadro, por exemplo, que a gente fala que é a bexiga neurogênica. Às vezes passa de forma assim, às vezes o médico passa assim, e a paciente. Mas não, já aconteceu de eu ver paciente que está tomando anos, ela fala, não adiantou nada. Continuo perdendo. Sim. E esses medicamentos, às vezes, né, eles não, como eu falei, tem a questão da polifarmácia, dos efeitos colaterais. Esses medicamentos, muitas vezes, eles aumentam, por exemplo, a questão de declínio cognitivo, né? Então, de instabilidade postural. Então, são medicamentos que têm que ser dosados, se realmente tem essa indicação. E o tratamento da incontinência urinária é muito mais não farmacológico que farmacológico. Eu falo isso com as minhas pacientes. Sim. Eu falo, é muito mais não farmacológico. Né? Então, assim, é auxiliar na questão de perda de peso, fortalecimento da musculatura pélvica. Então, muitas vezes eu encaminho para um pilates, para uma fisioterapia, isso ajuda muito. A questão da educação também, né? Principalmente nos pacientes que estão em início de quadro demencial, né? Na fase inicial de Alzheimer. A gente tem a questão educacional. Que ele fala, mas ele tá urinando na calça, nem tá vendo. Aí tem que levar no banheiro de 4 em 4 horas. Mas não tá apertado. Mas vai. Né? Porque isso também ajuda nesse processo, né? Mas no quadro demencial também tem a questão neurológica já associada, né? Que é com a evolução, com a progressão da doença, o paciente ele vai evoluindo com a incontinência urinária. Mas no início, né? Isso gera muito sofrimento para a família e a gente passa as orientações, né? Mas na idosa mais robusta, a gente sempre orienta, né? Principalmente o tratamento não farmacológico. E a família está sempre atenta, né? Porque, como você disse, às vezes o idoso vai se isolar e é porque ele está com Com incontinência incontinência. urinária, não quer Gera um sair. sofrimento muito grande, né? Sim. Principalmente da questão do humor, né? E aí que entra na incapacidade cognitiva, porque o humor altera a Sim, cognição, né? sim. Então, tá lá de novo, né? A questão que tem que ser uma avaliação bem ampla com relação a isso. E gera sofrimento, ele se isola, ele não consegue interagir com as pessoas, ele fica com vergonha, Sim. né? Então é uma questão que realmente. E é uma demanda assim que vem muito assim no consultório. No Vem muito. consultório, o paciente, ele se abre, assim, diretamente sobre essa questão da incontinência, ou você tem que... Não, até que eles É. falam, eles falam. Até que assim, às vezes quando eles não falam, a gente aborda. Porque como eu falei, a nossa avaliação é geriátrica ampla. Então Sim. a gente aborda funcionalidade, cognição, humor, mobilidade. Dentro da mobilidade a gente fala da incontinência, porque isso também compromete a questão da mobilidade, porque ele não vai querer sair, Sim. né? O paciente fica restrito e aí aumenta o risco, né? Até de fraqueza muscular e tudo mais. Então a incontinência está dentro disso. Então, mesmo se o paciente não fala, a gente pergunta, tá perdendo urina? Quando Sim. tosse, segura muito. Mas muitas vezes, quando ele não passa essa informação, às vezes perde um pouquinho, mas não é uma coisa que gera tanto sofrimento.
Mas quando gera sofrimento mesmo, ele vem e traz. Às vezes é o motivo da consulta. A pessoa vem, eu já tive paciente que veio e falou, doutor, eu vim aqui para conversar com o geriatra porque eu tô acontecendo umas coisas comigo, eu tô perdendo urina, não sei o que que é isso. E isso já, às vezes, já é a demanda, já é o que ele vem como... Traz, né? E existe uma relação também, às vezes, do paciente que já está com incontinência urinária. Nós vamos continuar falando, gente. Olha, você vai ter que consultar com o geriatra, tá? Se você for idoso e se tiver um idoso na família. Porque é a realidade, né? O outro profissional, às vezes, ele vai ser tão focado ali na queixa do momento, que ele não vai pensar nisso tudo que você está falando. O paciente hipertenso. Aí, o cardiologista, às vezes, receita para ele um hidroclorotiazida, diurético, mas ele tem uma incontinência urinária. Nossa, isso acontece. Já aconteceu, Às vezes, homens, né, podem ter também, principalmente quando está associado a um quadro de hiperplasia prostática, já aconteceu. E aí, nesse caso, eu tiro. Eu tiro. E aí, é engraçado que eu já tive situação que eu tirei e o paciente voltou e falou, doutora, melhorou demais. Eu acordava a noite inteira no banheiro. E aí, isso que é engraçado, porque às vezes o paciente, ele acorda a noite inteira, interfere no sono. E aí interfere no sono, interfere no humor, interfere na funcionalidade durante o dia, porque ele fica sonolento, ele não consegue trabalhar, fica mal-humorado. Então, assim, aí eu tirei ele, nossa, doutora, foi ótimo. Você tirou, não acordei mais à noite, melhorou demais. Um medicamento que você tirou. Um medicamento. Eles falam, né, a gente até brinca, que o geriatra é o que dá uma enxugada, né, na receita. Pega a receita, você vê que tanto, aí você dá uma enxugada, assim, tira algumas coisas. Ele auxilia nesse processo. E é interessante que você retira a medicação para tratar. Para né? tratar. Não é para tirar o tratamento, você retira para tratar. Exatamente.